para o que nós precisamos fazer neste tempo presente. Nós estamos em uma série, O Poder da Oração, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os inimigos dela. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 33. Deus abençoe. Deixa eu melhor trazer uma garrafa, viu? Porque o negócio está feio hoje. Êxodo 33, a partir do versículo de número 7. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava Tenda do Encontro. Quando quisesse consultar ao Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem, parava à entrada da tenda. Todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém? Antes de eu entrar propriamente nesta mensagem, quero trazer a vocês uma pesquisa interessante. Desde o ano de 2020, a China está no topo da perseguição aos cristãos. Todos sabem que países orientais, uns até aceitam os cristãos, outros são totalmente fechados para o Evangelho de Jesus Cristo. A China é um país que aceita outras religiões, mas no ano de 1368 a 1644, quando era a dinastia Ming, houve uma perseguição ferrenha contra os cristãos na China. E ali muitos, não poucos, foram banidos verdadeiramente do país. Mas em 1949, quando foi decretada a República Popular da China, foi criada ali várias religiões, e toda a religião ali que exigia dos seus seguidores, em detrimento ao Estado, foram violentamente combatidas. E uma delas foi o cristianismo. Isso aconteceu forçando que muitos mesmo missionários de outros países estrangeiros fugissem da China. E tem uma história interessante nessa época, que uma jovem chinesa e seus pais tiveram a sua casa invadida. Policiais chineses entraram na casa procurando cristãos. E quando eles adentraram na casa dessa jovem, eles encontraram uma Bíblia sobre a mesa e perguntaram de quem era aquela Bíblia. E a jovem prontamente disse: a Bíblia é minha. Porque ela dizia: eu sou jovem, eles me prenderem e vou ficar pouco tempo na prisão. Os pais delas provavelmente seriam presos também. Mas essa jovem permaneceu presa durante 21 anos numa prisão na China. Aos 75 anos, essa jovem permaneceu firme na fé em Cristo e foi encontrada por um missionário. E esse missionário fez a seguinte pergunta para ela:
Glória a Deus. Multiplicação da água. Deus abençoe. Perguntou para essa senhora que agora tem 75 anos. Ele disse assim: olha, no meu país, os crentes não dão conta de ser cristão sem YouTube, sem o WhatsApp, sem o pastor chamando constantemente para ir para a igreja, sem oração. Como é que a senhora permaneceu presa durante 21 anos no seu próprio país, pelo crime de ter uma Bíblia em casa? Conseguiu permanecer firme na fé. A resposta desta senhora foi direta. E ela respondeu com um sorriso. Ela disse assim para ele: eu orava o tempo todo. E ela foi bem clara. O que sustenta um cristão é a oração. E disse mais: na verdade, não orar mostra claramente na prática o ateísmo. Porque ateu não é aquele que não crê em Deus. Ateu é aquele que se diz cristão e no seu dia de 24 horas não tem sequer um contato com o Deus a quem ele serve. Não tem uma conexão com Deus. Essa pessoa está dizendo que se basta. Ela sai pela manhã e não fala com o Senhor. Ela mesmo dirige os seus passos. Ela mesmo se guarda. Durante todo o dia do seu trabalho, é ela quem resolve todos os problemas. Quando volta para casa, é ela que se senta à mesa. Não precisa agradecer a ninguém. No final, ela é autoexistente. Ela se pode a si mesma. E aí vem uma pergunta para nós aqui nesta noite. Como alguém que se intitula cristão tem o dia de 24 horas e durante todo esse dia não dá uma palavra com seu Deus? O que essa pessoa vai fazer no céu? O que esta pessoa vai fazer no céu? Porque o céu é sobre relacionamento com Deus. João capítulo 14, versículo 3 diz assim, o Senhor Jesus mesmo falando: quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. É relacionamento. Como alguém que não conversa com o seu pai durante o dia inteiro vai fazer o que no céu? Porque não vai ter o que falar, porque não teve tempo para falar aqui com ele, aqui na terra. Lá no céu não vai ter palavras para falar com o Senhor. Se aqui na terra nós não temos tempo de comunicação com Deus, lá no céu vamos ficar atônitos. Tanta beleza, tanta glória, e não vamos ter o que dizer ao Senhor. Se esse é o seu caso, de passar o dia inteiro e não conversar com Deus. O segredo de todo homem e de toda a mulher está numa vida de oração. Se você é uma pessoa que ora, há esperança para você. Mas se você não ora, você já abortou a sua esperança. Nota que nós oramos constantemente e oramos, e o inimigo parte para cima de nós com tudo. Ele não dorme. Quando não oramos, estamos simplesmente entregando de bandeja toda a nossa família para o diabo. Pode levar. O negócio é sério. Quando eu não oro, eu desisto da briga, porque estamos em constante guerra espiritual. É interessante que a maioria de nós
é muito bom em fazer orações relâmpagos. Sabe aquela oração que você dobra o joelho pela noite? Nem o Espírito Santo consegue entender o que você está falando. Amém. E vai dormir. Nós somos assim, né? Pela manhã, às vezes, quando oramos, até logo, Senhor. Orar é dar para Deus uma oportunidade de Ele depositar alguma coisa nova na sua vida. Agora eu pergunto, por que nós temos tanta dificuldade em dar pelo menos 30 minutos do nosso dia para o Senhor? 30 minutos. Num dia de 24 horas, poderíamos dar apenas 30 minutos do nosso tempo para o nosso Deus. E nós temos esta grande dificuldade. Acho que nós não entendemos, a oração é uma arma poderosa. E simplesmente eu estou deixando essa arma de lado. Não quero usá-la, porque desconheço o poder que ela tem. Mas é bom que nós entendamos que dentro da questão da oração nós nos deparamos com alguns inimigos dela. Inimigos terríveis. E é sobre eles que eu gostaria de falar agora. Alguns inimigos da oração. Eu vou tentar terminar. O primeiro inimigo da oração é o ativismo. Ativismo? O que é isso? O que é o ativismo? Então, vamos olhar a garganta aqui, porque está difícil. Ativismo é nada mais, nada menos do que prioridades invertidas. Corremos de um lado para o outro durante todo o dia. Respondemos WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, ou sei lá mais quantas coisas tem aí na rede social. Respondemos todo mundo. Todos recebem o retorno das mensagens que enviam para nós, menos o Pai. Você falou com todo mundo o dia inteiro, mas com o Pai não. E o Pai durante o dia inteiro ele ficou: oi, tô aqui. Ô, fulano, tô aqui, fala comigo. Ô. E nós nem damos bola. Lá no Jardim do Éden havia um momento extremamente interessante, que era o momento da viração do dia, quando o Senhor ia visitar Adão. E para que queria visitar Adão? Ele ia passear com Adão e conversar com Adão. E uma outra pesquisa interessante diz que as pessoas antigamente, elas dormiam quando o sol se punha e acordavam quando o sol nascia. Isso acontecia há 100 anos atrás, era normal, era como as pessoas funcionavam naquela época. E hoje, infelizmente, as pessoas estão deixando de dormir para ficar nas telas, seja de um computador ou de um celular. E aí nós vamos entender por que tantas pessoas com insônia, que tantas pessoas não conseguem dormir, porque ao invés de dormir, ficam na tela de um celular. Estamos, na verdade, como Marta e Maria. Uma extremamente atarefada, não tinha tempo para ouvir o Senhor falar, enquanto a outra escolheu a melhor parte e se assentou aos pés de Jesus. Estamos assim, tão atarefados, que não temos tempo para Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas aqui. Tem o dia tão atarefado, faz tantas coisas e esquece de fazer o essencial, falar com o Senhor.
Imagine só você entrando no paraíso, na presença de Deus. E Deus falando assim: olha, você vai entrar no paraíso, mas lá na terra você fez tudo, menos o que era necessário, que era falar comigo, menos o principal. Temos que entender que Deus quer realmente que nós paguemos as nossas contas, trabalhemos, que nós vamos a uma academia cuidar da saúde, que nós cuidemos de nossa família. Mas temos que entender, se tudo isso que nós fazemos está tirando a minha comunhão com Deus, eu fui pego pelo ativismo. E o ativismo tomou conta da minha vida, e eu não consigo mais parar para ouvir a voz do Senhor. Lutero tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: tenho tanta coisa para fazer, que eu não posso sair para o trabalho sem ficar pelo menos 2 horas em oração. Ele nos ensina que quanto mais ocupado eu sou, mais eu tenho que buscar a Deus, mais eu tenho que orar a Deus. Invertemos a posição. Quanto mais ocupado ficamos, menos buscamos ao Senhor. Quanto mais trabalhamos no secular, menos temos tempo de buscar a Deus. Está na hora de mudar essa situação. Está na hora de nós entendermos que quanto mais eu trabalho, mais eu preciso de Deus, mais eu preciso da sua presença, mais eu preciso da sua proteção. Por isso, mais eu preciso orar. O segundo inimigo da oração, o apego pelo conforto. Esse é nosso. Isso significa o quê? A vontade de não se sacrificar. Sabe, momento de oração é algo sério. Momento de oração é o momento em que você tem que deixar o seu lugar de conforto, se colocar em um lugar sozinho, abandonar seja quem for, esposa, filhos, e se afastar. E ali, dobrar os seus joelhos, ficar em uma posição que você acha melhor e orar ao Senhor. Ninguém ora dormindo. Ou ora, alguém já tem essa capacidade de dormindo orar? Não? Alguém consegue orar jantando? Comendo e... Não, ninguém consegue, né? Então o momento de oração é um momento de atenção. É um momento entre você e Deus, portanto nada pode impedir. Você tem que estar atento à oração, porque também você vai ter que estar atento ao momento de ouvir o Senhor falar com você. Em Israel tem um muro chamado Muro das Lamentações. Todos aqui conhecem aquele muro. Ali se reúnem vários judeus. Muitos judeus se reúnem naquele lugar. E eles oram. E é interessante que eles oram assim, balançando. Constantemente balançando. Um certo pastor estava em uma caravana em Israel e resolveu perguntar para um rabino por quê que eles oravam daquele jeito. Por que eles tinham que balançar fazendo as suas orações? E a resposta foi a seguinte: a gente não se satisfaz só em ficar em pé orando. Nós balançamos o corpo para mostrar para Ele que estamos completamente comprometidos com a oração. Sabe, nós não oramos porque nos apegamos demais ao conforto. Temos esta cultura, olha só que cultura é essa. Quanto menos esforço, nós queremos tudo, né? Menor esforço. Queremos alcançar o máximo.
mas fazer o mínimo. Fazer o mínimo que pudermos. Queremos sempre mais, mas nada de sacrifício. Queremos fazer o mínimo. Eu quero, Senhor, mas eu não vou orar muito não, tá? Eu não tenho. Não queremos sair da nossa zona de conforto. Essa cultura é do inferno, tá? Nos Estados Unidos tem uma frase que eu também creio que todos aqui conhecem: no pain, no gain. Sabem o que significa? Sem perda, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Nós temos que entender: se quisermos termos uma vida de oração, teremos que nos sacrificar. Teremos que sair da zona de conforto. Quem aqui gosta de dormir? Pouca gente aqui gosta de dormir, hein? Que maravilha! Todos nós gostamos de dormir. Todos gostamos de dormir. Quem aqui não gosta de dormir? No momento da oração você não pode dormir. O nosso problema está aí: nós dormimos demais e oramos de menos. E muitas vezes quando nós oramos ao pé da cama, já oramos dormindo. Senhor, meu Deus e meu Pai, e vai subindo, daqui a pouco já foi. Sem dor, sem ganho. O amor ao conforto é o segundo inimigo da nossa oração, da nossa vida de oração. Terceiro inimigo: a internet. Olha ela aí. Olha ela aí. Segundo John Piper, olha só, segundo John Piper, a internet será a grande prova que Deus vai usar contra todos nós no céu, para mostrar que tínhamos sim tempo para buscá-lo, mas resolvemos não buscá-los. Resolvemos ficar na internet. Resolvemos colocar a cara no celular, no computador, a noite toda. E aí ele vai puxar o arquivo lá e ver quantas horas passamos no Instagram, quantas horas passamos no Facebook, no YouTube, no TikTok, nos joguinhos. E vai dizer assim: já pensou se no estalo de dedo eu pegasse todas estas horas que vocês passaram na internet e transformasse essas horas em oração? Estaríamos aqui com um monte de apóstolos Paulo, homens cheios da unção, da graça, de sabedoria, mulheres cheias de poder. As pessoas seriam curadas somente em tocar das nossas vestes. Só que não, infelizmente, não é a nossa realidade. A internet é uma bênção. É uma bênção a internet. Nós estamos falando no Semeando a Palavra sobre a doutrina das últimas coisas. E uma das profecias dada por Daniel para Daniel foi que o saber se multiplicaria, a ciência se multiplicaria. E nós estamos vendo isso acontecer. Nós somos a geração que estamos assistindo o cumprimento de algumas profecias. Sabe, se nós verdadeiramente nos afastássemos da internet e dedicássemos esse tempo em oração ao Senhor, seria o fim da depressão, da ansiedade. Sabe, nós seríamos crentes que não ficariam chorando por qualquer coisa. A internet é bênção? É. O problema é a maneira que eu uso ela. Nós precisamos aprender a dominar e não sermos dominados por ela.
e não nos deixar ser controlados, que é o que infelizmente muitos sofrem. Uma pesquisa recente apontou que os brasileiros, só os brasileiros, passam de 3 a 4 horas por dia online. 3 a 4 horas por dia online. Eu acho que eles estão sendo até generosos, né? Porque tem gente que passa bem mais. Tem pessoas que passam praticamente a noite inteira na internet, nos jogos. Eu estou falando aqui do contexto cristão. As pessoas de fora já são escravas da internet. Mas o que é inadmissível é que um cristão que professa a fé no Senhor, que tem a presença do Espírito Santo em sua vida, seja escravo da internet. Prefira muitas vezes ficar na internet, ficar nos jogos, nos aplicativos, do que dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. Estamos pedindo avivamento. É o ano do avivamento. Mas não tem como ter avivamento sem oração. Não tem como ter avivamento sem palavra. Estamos com a nossa alma cansada, aflita. E a alma cansada e aflita precisa de oração, não de internet. Sabe, muitas vezes a internet causa problemas até mesmo dentro do casamento, dentro da vida conjugal. E quantas vezes as pessoas vêm para o gabinete do pastor com problemas no casamento, e aí fala para o pastor: não tem mais jeito, pastor, agora só orando, só Deus. E por que não colocou Deus lá na frente primeiro? Se colocasse Deus na frente primeiro, não teria que vir ao gabinete clamar pela oração do pastor. E nós temos que entender que o casamento é algo que é mais atingido pelo inimigo. É onde ele trabalha mais forte. O casamento tem que estar regado constantemente por oração, não por internet. E tem uma outra frase interessante, uma outra frase aqui para nós. Oração não é o último recurso dos desesperados, é a primeira reação dos avivados. Nós temos que aprender a ser pessoas que oram pequenas orações. Sabe, quando você está ali lavando louça, orando ao Senhor, lavando roupa, fazendo pequenas orações. Mas também nós temos que aprender a ter o nosso tempo de oração com Deus. Quem sabe o seu tempo de oração não vai ser dentro da condução, dentro de um trem, de um metrô, de um ônibus. Coloca o fone de ouvido e escuta um louvor do Ludmila Feber. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E você começa a louvar e as pessoas em volta não estão entendendo nada. Esse camarada, essa mulher são loucos. Aí maluco tá cantando aí, orando no meio da condução de um monte de gente. Pode ser o seu momento. Sabe, quando não estivermos dispostos a passar vergonha por Jesus, não seremos ainda verdadeiros cristãos. Como é que está a sua vida online? Está bem? Quanto tempo sua vida online tem te roubado das suas orações? Isso é para você, para nós refletirmos. Ano de avivamento, ano do Espírito Santo. Ele está batendo de nós desde quando começou a série. E nós merecemos apanhar, né? Quarto inimigo da oração: não crer
do poder da oração. Olha só o que muitas vezes a gente diz: poxa, eu pedi oração pela minha tia que estava com câncer, para que ela recebesse a cura, e ela morreu. Oramos tanto para que esse país tivesse um outro destino e deu tudo errado. Orar para quê? Não resolve nada, não acontece nada. E aí nos tornamos como Tomé. Só acredito se eu ver. Mas Jesus disse: bem-aventurado o que não viu e creu. Você quer uma resposta da oração? Você quer ver milagres de oração? Olha para você. Olha para a sua vida. Quem você era? Quem você era lá atrás? E o que você é hoje? Não é um milagre da oração? Você é a resposta de oração de alguém, da sua mãe, do seu pai. Eu sou resposta de oração. Eu tive uma mãe que era analfabeta por nascimento, mas era poderosa no joelho. E eu estou aqui por causa dela. Se você não crê na resposta da oração, olha ao seu redor. Olha quantas pessoas estão aqui que receberam cura, transformação, libertação. Hoje tem dons espirituais. Não é o poder da oração? Caso você não consiga ainda entender que aqui há resposta de oração, vai para a palavra de Deus. Quantas e quantas são as passagens que nos falam do poder da oração, de pessoas que receberam por causa de oração, que foram transformadas por causa de oração. E aí nós vamos até os jovens. A jovem quer se casar e vai buscar o seu prometido na internet, nas redes sociais. Vou buscar um varão. Vou buscar um varão de guerra nas redes sociais. Misericórdia. Dobra o teu joelho. Ore ao Senhor. Senhor, mostra para mim um homem digno, um homem que tenha contigo compromisso, que seja íntimo com o Senhor, que tenha compromisso com a tua obra, que ame a sua obra acima de tudo, porque se ele amar a sua obra, eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para me fazer feliz. Não busca companheiro, não busca namorado ou namorada na rede social. Isso pode acabar muito mal. E quando você se casar com aquele que você orou ao Senhor e o Senhor trouxe ele para você, um dia você vai dizer para ele: você está aqui hoje porque você é a resposta da minha oração. Nosso Deus opera e opera muito, mas sabe, ele se prendeu à regra da oração. Deus, ele não vai fazer o que a gente quer, ele não se move pelo que nós queremos, mas ele se move pela oração que nós fazemos e no tempo dele. Quinta e última resistência, ou quinto e último inimigo, né? Resistência satânica. O que é isso, gente? Resistência satânica. O diabo vem para resistir contra nosso momento de oração. E o que ele faz? Digamos que você vai para o seu quarto orar. Ele simplesmente faz isso. Fica ali resistindo. Aí sabe o que acontece? O gato começa a miar, o cachorro começa a latir, os motoqueiros começam a passar na rua com aquele rantantantantan do inferno.
As crianças começam a chorar, a mulher começa a reclamar. Começa a ter uma goteira na sua cabeça que você não sabe nem de onde vem. Poxa, na minha casa nunca caiu goteira. Começa a querer dormir. É o diabo resistindo para que você desista. E aí o que acontece? Com tanta coisa na sua cabeça, com tanto barulho, você fala, essa oração não está passando do teto. O que é que eu estou fazendo aqui? E ao invés de resistir, você levanta e sai. E o diabo conseguiu tirar você do seu momento de oração. Resistiu à sua oração, ao seu momento com Deus. E você não conseguiu resistir a ele. Quem já passou por esse momento? Quem já teve essa experiência de um dia ir orar e começar uma barulheira infeliz? Eu não consigo orar com barulho, principalmente com o barulho dessa bateria aqui. Não consigo orar. Parece que o som entra dentro da cabeça e não sai nada. Eu acho que às quintas-feiras eu vou trazer um tapa-ouvido, né? Aí eu não escuto nenhum barulho. Sabe, o diabo não tem medo de crente que tem teologia. Não se iluda não, viu? Ah, que eu sou teólogo. O diabo não tem medo de crente que tem teologia. O diabo não tem medo de crente que veste aquela camisa Jesus escrita na frente, ou leão da tribo de Judá. O diabo não tem medo de crente que fala 2, 3 línguas. O diabo não tem medo. Mas tem uma pessoa que o diabo tem medo. É o homem e a mulher que ora. É o homem e a mulher que dobra o joelho em oração a Deus. Ele não suporta ver um homem e uma mulher de oração, um jovem de oração. Ele não suporta. Ele tem medo. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender. Ou nós atormentamos o diabo, ou o diabo nos atormenta. É uma escolha. Mas tá, mãe, peraí, mas como é que eu vou atormentar o diabo? É um ser espiritual. Ora, dobra o teu joelho e ora. Tenho certeza que ele vai se atormentar de tal forma que vai fugir. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, diz o Senhor. Você tem que orar, 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 porque uma hora o Filho de Deus vai responder a sua oração. Existem coisas que Deus está esperando que nós façamos, e uma destas coisas é buscar a presença dEle. É sério, irmãos, nós estamos em um tempo difícil. São os últimos tempos da igreja na terra. Ah, mas Jesus não vem agora, deve vir daqui a 10 anos. Quem disse? Falta o que para Jesus vir? Apenas Ele dizer, vem embora, igreja. Então estamos num tempo em que o Espírito Santo está batendo nós, batendo. Ora, meu filho, dobra o teu joelho, larga esse negócio aí, vai orar. Quer avivamento? Ora. Quer renovo no casamento? Ora. Quer casar com varão? Ora. Tudo é por intermédio da oração. Eu sou grato a Deus que nós aqui temos mulheres de oração. Mulheres que oram, que clamam. Sabe, as mulheres oram mais do que os homens. Porque os homens vão dormir e as mulheres vão para a oração. Está na hora de a gente tomar vergonha na cara e começar a orar também. Começar a se igualar às mulheres. Irmã Maria, chamada de Maria do Manto, não é à toa, não. É porque ora mesmo, é uma mulher de oração. E tem junto com ela algumas irmãs aí que são fogo puro. E somos gratos a Deus por essas mulheres.
Mas nós, como os homens, Jesus nos ajuda aí. É muito futebol, né, na cabeça. É interessante que nós passamos vergonha pelo time que nós torcemos. E quanta vergonha, né? Mas não conseguimos passar vergonha por ser chamado de cristãos lá fora. Cuidado, crente. Se você é uma mulher que ora, dobra a sua oração. Talvez Deus esteja desafiando você a orar mais, a dobrar o seu momento de oração. E caso você esteja aqui, não seja uma pessoa de oração, está na hora de ser, sabe? Jesus quer que você comece a ser um crente de oração, porque Ele tem muito assunto atrasado para tratar com você. E isso é no momento da oração. E uma coisa que nós temos que entender: algumas pessoas pensam que oração é coisa de pastor. Pastor tem que orar para subir, mas o pastor tem que orar dobrado para descer, porque é quando ele desce que a vida nua e crua está diante da face dele. Se ele não orar, começa a depressão. É onde o bicho pega mesmo. As lutas voltam, vem as brigas com a esposa, tem doença, falta de dinheiro, começa problema com os filhos. Temos que orar. Deus está nos avisando: vem resistência por aí. E se nós nos apegarmos às orações, quando essa resistência vier da parte do diabo, ela já vem derrotada em nome de Jesus. Eu não sei se vocês lembram do cego Bartimeu, que estava na beira do caminho e Jesus ia passando e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que acompanhavam Jesus diziam: oh, cala a boca, meu, cala a boca, você fica atormentando o mestre, fica quieto. E ele gritava ainda vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus falou: mas o que está acontecendo aí? Eles falaram: é um demoniado que está ali, não liga não. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que Jesus pega e manda chamá-lo. E nota que aquelas pessoas que estavam intervindo, resistindo para que ele não fosse até Jesus, as mesmas foram lá: o mestre está te chamando, vem. Pela insistência da oração de Bartimeu, ele recebeu aquilo que ele estava pedindo. O que você quer, Bartimeu? Eu quero ver, Senhor. Então veja. Sabe, nós temos que aprender uma coisa. Temos que aprender a buscar a Deus no início do dia. Porque eu não sei, se você tem automóvel, você não vai colocar gasolina no seu carro lá no final da viagem. Você vai colocar no começo. E é assim com o Senhor. É pela manhã que você começa o seu momento de oração com Deus. E tem uma oração interessante que diz assim: quando você orar, é só um exemplo. Pela manhã, antes de você sair, 15 minutos antes de você se levantar, ora a Deus assim: eu sou uma pessoa muito corajosa, mas eu não tenho coragem de sair para encarar o meu trabalho, os meus estudos, sem antes dobrar os meus joelhos diante de Ti. É apenas um exemplo de oração. E o que nós aprendemos com o cego Bartimeu é que a sua vida de oração é do tamanho dos seus problemas. O que acontece é que nós estamos cheios de problemas e com pouco tempo de oração. Problemas gigantes e uma vida de oração minúscula. Estão aí os 5 inimigos da oração: o ativismo, o apego ao conforto, a internet, não crer no poder de Deus e a resistência satânica. Mas tem uma outra coisa antes de terminar que eu quero mostrar para vocês sobre a leitura que nós fizemos de Moisés.
como é que eu vou vencer esses inimigos? Vejam só, o versículo de número 7 diz que Moisés costumava. Sabe, nós temos que nos acostumar com a oração. A oração tem que virar para parte de nós, parte de nossa vida. Moisés costumava, ele era acostumado a fazer aquilo constantemente. A Bíblia diz que ele tinha o costume. E qual era o costume de Moisés? Pegava um pedaço de madeira, um pedaço de pau, saía do meio do arraial, que o arraial não era pequeno, né? Israel tinha 12 tribos e provavelmente tinha lá umas 3 milhões de pessoas. Digamos que Moisés saía de dentro de Taquá. Taquá não tem tanta gente assim, né? Ia para fora, e lá fora ele prendia a estaca no lugar, armava uma tenda e chamava aquele lugar de tenda do encontro. A tenda do encontro. E aí vem a segunda lição. A primeira lição: precisamos nos acostumar. A oração tem que fazer parte de nós. A segunda, a oração. Eu tenho que colocar a oração na minha agenda. Eu tenho que me sacrificar para ter a minha tenda do encontro. Não é só pedir. Sabe, nós temos o costume de pedir. Não é pecado pedir oração. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Mas eu também tenho que ter o meu momento de oração. Eu tenho que ter a minha tenda do encontro com o Senhor. Eu tenho que ir até o Senhor para orar também. Sabe, porque a oração ela é pessoal e intransferível. Terceira coisa que aprendemos com Moisés: ele chamava aquele lugar de tenda do encontro, onde qualquer um poderia ir. Isso nos mostra que Deus está querendo ter de volta o encontro conosco. Ele quer novamente encontrar com a gente. Sabe, nós tivemos aqui o café com a rapaziada. E nesse café com a rapaziada, o tema era: é você quem escolhe o nível de intimidade que quer ter com Deus. Baseado em Ezequiel 47. E foi feito assim no programa. Nós achamos muitas vezes que Deus tem filhos prediletos. Deus deve ter uns filhos que Ele gosta mais do que os outros, porque o irmão é abençoado, o outro não é. O irmão tem um bom emprego, o outro não tem. Engano. É um engano nosso, porque Deus tem filhos que prediletam mais Ele do que as outras coisas, que preferem mais a presença dEle do que as outras coisas. Não é Ele que tem filhos prediletos. São alguns filhos que preferem estar mais na presença de Deus do que nos prazeres. Esta é a grande diferença. Então seja um filho que prefere buscar a presença de Deus em mais tempo do que ficar nas coisas dessa vida. Nós temos que ter prazer em encontrar o Senhor no café da manhã, na hora do almoço, na hora de dormir. E é você quem faz a escolha. Por último, no versículo 17 diz que Moisés fazia isso fora do acampamento. Isso significa que nós vamos ter um dia que sair do acampamento. Vamos ter que buscar a Deus em oração. E a nossa busca pela presença de Deus, a nossa frequência precisa aumentar. Vamos ter que sair um dia para buscar a Deus fora do acampamento, fora do conforto. Porque senão não vamos crescer. O avivamento não vai vir. Olha que coisa interessante diz 2ª carta aos Coríntios 3:13. Diz que Moisés, de tanto buscar a presença de Deus, a sua face começou a brilhar. E ele teve que usar um véu, porque as pessoas ficavam atemorizadas com aquilo.
um ser humano com a face brilhando. Mas chegou um tempo que aquele véu começou a cobrir aquilo que desvanecia, porque o brilho de Moisés estava apagando, e o véu estava cobrindo justamente o brilho que estava desvanecendo. Sabe, quanto mais na presença do Senhor nós estamos, mais o nosso semblante brilha. Quanto mais longe da presença de Deus, mais a nossa vida está apagada. Está na hora de as pessoas começarem a olhar para nós e ver: poxa, tem alguma coisa diferente em você. Seus olhos estão brilhando, a sua face é diferente, o seu cheiro não é dessa vida. Por quê? Porque você é alguém que anela pela presença de Deus. O brilho da presença de Deus vai embora da nossa vida, ele se apaga quando eu saio do tempo de oração, quando eu deixo de orar ao Senhor. Deus está dizendo que nós temos que orar a Deus para que os nossos olhos voltem a brilhar e o nosso rosto volte a ser alegre e o nosso coração volte a ficar em paz. Temos que orar, voltar a ter encontros com Deus. Quanto mais longe de Deus, mais doente nós ficamos. Quanto mais longe de Deus, mais apagados ficamos. Quanto mais perto deles, mais sarados ficamos. Quanto mais oramos, mais aliviada fica a nossa alma. Quanto mais longe dele, mais aflito nós ficamos. Sabe, as pessoas podem até tentar buscar a felicidade de outra maneira, em outros lugares, mas não vai conseguir. É impossível. Porque a felicidade só se consegue na presença de Deus. Não existe felicidade longe dele. Então busque a Deus. Sabe, arrastado, doente, ainda que você esteja sem vontade de orar, vai para a oração. Seja sincero com Deus. Dobre o teu joelho e fala: Senhor, eu não estou com vontade de orar, mas dobre o teu joelho diante dele. Estou aqui na tua presença, sem forças, sem vontade. Me ajuda. Espírito Santo que em mim habita, me fortalece nesse momento. Ora por mim. Mas não seja um crente que passa 24 horas do dia sem ter o mínimo contato com o Pai. Porque Ele é Pai. Ele fez por nós muito mais do que nós fazemos por Ele. E o mínimo que nós podemos fazer é nos mantermos em comunhão com Ele, em oração. O que Ele quer mesmo é que nós nos mantemos em fervente oração. Sabe, tem um hino da harpa que diz que no jardim Jesus Cristo clamava quando os ímpios o foram prender, e clamando ao Pai ele suplicava pelo cálice que ia beber. E a estrofe diz assim: com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Que esta seja a nossa realidade neste ano de 2024. E se você quer ver coisas extraordinárias, Deus fazer coisas sobrenaturais, vai para a oração. Volta para a tenda da oração, porque eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Fique de pé em nome de Jesus.